Eu sou o Servo Turismo. Tenho grande desenvoltura em Nova Trento. Há potencial de ampliar minha serventia. O turismo. Bom, necessito conhecer a história. Por que conhecer a história? A história é a busca do vivido. É importante conhecer os nossos entendimentos e de outros. Assim podemos conduzir, aprimorar e valorizar nossos interesses sobre o que foi construído. Nos permite refutar ideias, projetar em todas as áreas a melhor expansão e avaliar a noção de progresso. Vamos então conhecer um pouco de nossa história? Senhora Itália, senhor italiano. Senhora Itália, vai bem? Sou Servo Turismo, venho de Nova Trento, sul do Brasil. De Nova Trento? Muitos são filhos meus. Como vão? Senhor italiano, como vai? Nós italianos e a senhora Itália vamos bem. Servo Turismo, por que nos visita? Senhora Itália, senhor italiano, a cidade de Nova Trento possui bom trabalho dos filhos da Itália. Tenho muito a fazer para o turismo, logo, necessito conhecer muito. Comece do início. Passamos por muitas dificuldades financeiras e conflitos. Meus filhos, não só os meus, mas os das minhas vizinhas, foram enviados para o Brasil e chegaram em Nova Trento. Fico feliz em ouvir sobre o fruto do trabalho dos filhos emigrados. Por que emigrar? Por que sair do local em que vive? Motivos sérios? Certamente os motivos não foram turísticos. As pessoas que vieram para Nova Trento vieram do norte da Itália, uma região montanhosa chamada Tirol. Os motivos que dificultaram muito a vida das pessoas nesse tempo foram a unificação da Itália. Desde 1860, a Itália vivia um período de unificação e fez com que milhares de agricultores tivessem suas terras confiscadas pelo governo. Falta de terra para sustentar na agricultura famílias numerosas. Pragas que atacaram muito a criação do bicho da seda e o cultivo da uva. A Revolução Industrial, com sua produção em série. Frente a muitos desafios e complicações, decidiram: vamos buscar a Terra Prometida. Mas quem ofereceu o sonho de uma Terra Prometida? Brasil, Segundo Império, com Dom Pedro II. Muita terra, poucas pessoas para colonizar. Corre na Europa propaganda oferecendo boas condições e terra abundante. Assim, o Brasil torna-se um sonho a ser conquistado. Devido aos problemas e o sonho de uma vida melhor, muitos europeus decidiram: vamos em América. De 1870 a 1920, a Itália sofreu um verdadeiro êxodo. Mais de 365 mil pessoas decidiram partir. Partiram em 1875 para o Brasil, em navios de transporte de carga, lotados, em condições precárias. Os imigrantes eram destinados aos núcleos coloniais que estavam sendo estabelecidos nas diversas províncias do Império. Os que vieram para Nova Trento atracaram no porto de Itajaí. O espaço geográfico que viria a ser Nova Trento fazia parte das colônias de Itajaí e Príncipe Dom Pedro. Uma região composta de muitos vales banhados por riachos com vegetação exuberante, fauna diversificada com animais de pequeno porte, aves de tamanhos e tipos variados, clima quente e chuvoso. Nas imediações da desembocadura do Ribeirão do Alferes com o Rio do Braço, estabeleceu-se a sede do núcleo colonial. Hospedados em barracões, os imigrantes esperavam com certa assistência até receber o seu lote. Os princípios morais católicos se fizeram presentes tanto na viagem quanto na espera do lote nos barracões, com o intuito de evitar desavenças, roubos, promiscuidades e outras implicações que poderiam ocorrer em um grupo de indivíduos de províncias distintas. Antes de chamar-se Nova Trento, a localidade era conhecida como Alferes. É de Alferes que surgiu a palavra fero, cujos antigos dizem que quando vão para o centro da cidade, nem alfero, que quer dizer ir ao Alferes. Os colonos continuaram a vir até por volta de 1890. A nova vida exigiu derrubar o mato, retirar a madeira para construir casas e localizar a água. Foi começar do zero, do nada, no meio do mato. Os colonos vinham de uma sociedade rumo à industrialização e à mecanização. Ao encontrarem mato, certamente a sensação foi: o que fazer agora? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E foi o que fizeram. Desbravaram, abriram estradas, construíram casas, escolas, pontes, abriram clareiras,
plantaram. Cultivaram milho, feijão, cana-de-açúcar, aipim, batata doce, uva, tabaco, amoreira. Criaram animais domésticos como galinha, patos, porcos, cavalos e vacas. A mata e o clima tropical ofereceu também picadas de mosquitos, aranhas e cobras, que em muitos casos eram fatais. O tifo e a malária se manifestaram desde cedo na colônia, levando muitos à morte. Receitas caseiras nos chás, orações e benzeduras produziam seus efeitos. Além de animais peçonhentos que viviam na mata, os colonos enfrentaram os habitantes nativos conhecidos como botocudos, bugres, caingangue ou xocrém. Os núcleos coloniais em Santa Catarina proporcionaram embates diretos entre os nativos e os colonos. Hoje, sabemos que em Nova Trento não existem bugres. Trouxeram além da esperança o conhecimento. Fizeram engenhos movidos a animais e a água para fazer açúcar, farinha de mandioca, de milho e cachaça. Para além disso, trouxeram conhecimento, esperança e a fé. Junto com a bagagem, vieram livros de orações, quadros e a imagem de santo padroeiro da Vila da Proveniência. As diversas linhas coloniais foram batizadas com o nome da terra natal. O núcleo, como um todo, recebeu o nome de Nova Trento, acenando para a principal cidade do Trentino, ou seja, Trento. As linhas do interior receberam nomes como Vígulo Vataro, Valsugana, Bezanello, Vasca e Tirol. O santo padroeiro também acompanhou algumas linhas, a matriz com São Virgílio, Vígulo com São Jorge e Valsugana com o santo Estanislau. Inicialmente as celebrações, em hora do santo, eram feitas nas residências ou em algum lugar improvisado. O culto era dirigido por um membro da família que tivesse um livro de orações. A primeira assistência religiosa foi feita pelo padre Alberto Gattoni. O sacerdote exortava a firmeza na fé e a harmonia na comunidade. A primeira igreja de São Virgílio, construída no tabique e coberta de palha nos fundos da atual Praça Getúlio Vargas, serviu de matriz até 1883. Outra matriz foi feita no mesmo lugar da atual e inaugurada em 1886. O prédio durou até 1940, quando foi substituído pela atual, inaugurada em 1942. Do início da imigração até 1900, as comunidades foram definindo os locais de culto e construindo suas capelas. Dotados de poderes eclesiais e dos poderes que o próprio colono lhe atribuía, o padre atuava com autoridade em todos os aspectos de suas vidas. Sua palavra não era contestada, discorria sobre todos os aspectos da vida das pessoas. Aos casais, aconselhava a viverem em respeito mútuo, não cabendo a eles interferir no número de filhos que Deus quisesse lhe mandar. A fé foi organizada pelos padres jesuítas. Alicerçaram a cidade de Nova Trento como sendo religiosa. O padre jesuíta Ângelo Sabatini, organizador de bandas e corais, vindo para Nova Trento em 1880, funcionou como motivador para o surgimento da Banda Filarmônica de Nova Trento em 25 de maio de 1890, hoje denominada Banda Filarmônica Padre Sabatini. O núcleo colonial fundado em 1875 progredia movido pelos empenhos de homens, mulheres e crianças na busca de melhorar na nova terra. Passados 17 anos de colonização, em 1892 surgiu a ideia de fazer do distrito de Nova Trento um município. A emancipação política possibilitaria aplicar melhorias locais. E assim foi feito, e o município tornou a existir. Madre Paulina, sirvo sobre o teu trabalho. Santa Paulina nasce em Vígulo Vataro, Trentino, na região norte da Itália, no dia 16 de dezembro de 1865 e recebe dos pais Antônio Napoleone Visentainer e Ana Pianesser o nome de Amabile Lúcia Visentainer. Era a segunda filha do casal. Junto a outras famílias da região, emigra para o Brasil em 1875 e antes de completar 10 anos, passa a morar na localidade de Vígulo, na cidade de Nova Trento.
2 anos após a chegada da família ao Brasil, a mãe de Amabile falece. Ela cuida da família até o pai casar-se novamente e também ajuda na paróquia de Nova Trento, na capela de Vigo, como paroquiana engajada na vida pastoral e social. Em julho de 1890, Amabile e sua amiga Virginia Rosa Nicolodi acolhem Angela Viviane, em fase terminal de câncer, em um casebre doado por Beniamino Galodi, gesto que marca a fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Após a morte da enferma, em 1891, junta-se a elas Teresa Ana Maule. O trio fundacional da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição transfere-se para o centro de Nova Trento, em 1894. As irmãs, além do cuidado dos doentes, dos órfãos e dos trabalhos da paróquia, da catequese, para sobreviver tiveram que trabalhar na roça e na pequena indústria de seda. No local atualmente está instalado o Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição, SEIC. Em 1903, Santa Paulina é eleita, pelas irmãs, superiora geral para o mandato vitalício. Nesse mesmo ano, deixa Nova Trento para cuidar dos ex-escravos idosos e crianças órfãs, filhas de ex-escravos e pobres, no bairro Ipiranga, em São Paulo. Recebe apoio do padre Luiz Maria Rossi e a ajuda de benfeitores, em especial do conde Dr. José Vicente de Azevedo. A congregação cresce nos estados de Santa Catarina e São Paulo. Em 1909, as irmãs assumem a missão evangelizadora da educação, na catequese, no cuidado das pessoas idosas, doentes e crianças órfãs. Nesse mesmo ano, Santa Paulina é deposta do cargo de superiora geral pela autoridade eclesiástica e é enviada para Bragança Paulista, a fim de cuidar doentes e asilados, onde testemunha humildade heróica e amor ao reino de Deus, compreendendo que a obra é de Deus e não sua. Depois de submeter-se humildemente 9 anos naquela missão, Santa Paulina é chamada a viver na sede geral da congregação, onde testemunha uma vida de santidade e ajuda na elaboração da história da congregação e no resgate do carisma fundante. Acompanha e abençoa as irmãs que partem em missão para novas fundações. Alegra-se com as que são enviadas aos povos indígenas de Mato Grosso em 1934. Rejubila-se com um decreto de louvor dado pelo Papa Pio XI em 1933 à congregação. Santa Paulina morre aos 76 anos, na Casa Geral, em São Paulo, dia 9 de julho de 1942, com fama de santidade, pois viveu em grau heróico as virtudes de fé, esperança e caridade e demais virtudes. 23 de setembro de 1966. Heloísa Rosa de Souza, em Bituba, Santa Catarina, sobrevive a uma hemorragia interna e choque irreversível. Em seu peito foi colocado um pedaço de roupa de Madre Paulina e ela foi curada. 18 de outubro de 1991. Madre Paulina é beatificada, em Florianópolis, pelo Papa João Paulo II. 5 de junho de 1992. Isa Bruna Vieira de Souza nasce com um tumor na cabeça. Operada, sofre convulsões cerebrais. A avó coloca um retrato de Madre Paulina perto da menina. 24 horas depois de ser batizada, a menina recupera a saúde. 19 de maio de 2002. Madre Paulina é canonizada pelo Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano, e passa a ser chamada de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. É meu desejo, começa uma obra, para meu filho irás trabalhar. Santa Madre Paulina, rogai por nós, olhai os filhos e filhas que clamam a vós. Santa Madre Paulina, rogai por nós, olhai os filhos e filhas que clamam a vós. Quero servir-vos, ó Mãe querida, desta resposta inicia a missão. Na simplicidade, na humildade, ela fundou a congregação.
Madre Paulina me oferece muito, no entanto, tem outros feitos para ofertar, como o Morro da Cruz. O Morro da Cruz começou com Padre Alfredo Russell, devoto a Nossa Senhora do Bom Socorro. Padre Alfredo Russell nasceu na França. Frequentava a igreja da Nossa Senhora do Bom Socorro na França e acreditava que tinha uma missão de construir um santuário. Quando veio para o Brasil, com a grande imigração, chegou em Nova Trento. Ao ver este morro, pensou: aqui será o santuário. Em dezembro de 1899, os padres em Nova Trento convocaram muitos imigrantes para marcar a passagem dos anos, o novo século. Elaboraram a celebração subindo 4 montes: Morro da Onça, Bela Vista, Monte Lima e Monte Barão. No topo de cada morro, derrubaram algumas árvores. Juntaram a madeira para fazer uma fogueira que foi acesa à meia-noite, no dia 31 de dezembro de 1899, simultaneamente. Colocaram uma cruz em cada monte. Essa celebração foi realizada para comemorar 4 coisas: os 4 elementos, ar, água, terra e fogo, os 4 pontos cardeais, os 4 evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus. Este feito marcou o início da peregrinação no Morro da Cruz, encorajada pelo padre Alfredo Russell, devoto a Nossa Senhora do Bom Socorro. A primeira missa do santuário foi rezada no dia 2 de julho de 1902 pelo padre Alfredo Russell. João Cadorim e Atílio Muraro projetaram e construíram, junto com a comunidade, a Igreja Nossa Senhora do Bom Socorro. No torreão principal da igreja está localizada a estátua da Nossa Senhora do Bom Socorro, de ferro e cobre, com aproximadamente 2 metros de altura e 700 quilos, doação da Condessa Clermont. No caminho do Morro da Cruz encontramos a Via Sacra, doadas por famílias neotrentinas, colocadas em 1950, Ano Santo, 75 anos de imigração. A cruz que existe hoje no Morro da Cruz foi doada pelos pedreiros neotrentinos para comemorar os 50 anos de trabalho. Possui formato representando a Cruz de Malta. Na atualidade, o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro possui 525 metros de altitude, 5 quilômetros de estrada de acesso, uma curva de 90 graus. Ao subir o Morro da Cruz, encontramos o Museu da Cultura Italiana, construído e preservado por Agostinho Orsi, logo após a Capela São Carlos Borromeu e em seguida a Fonte de Moisés, água da nascente que abastece o santuário. No ano de 2017, ocorreu a integração dos santuários, ficando assim uma pequena estátua de Santa Paulina no Morro da Cruz e uma pequena estátua de Nossa Senhora do Bom Socorro no Santuário do Vígulo. É bom estar aqui. Não só, tenho outros feitos nessa cidade. Vamos ver o Aguti? O distrito de Aguti está localizado a 32 quilômetros do centro de Nova Trento e atende a outras 15 localidades do município. Colonizado inicialmente por alemães e poloneses no século XIX, as primeiras famílias descendentes são Meurer, Mayer, Miller, Loff, Bering, Gorges, Hoffmann, Reuter, Welter e Hengel. Alguns moradores ainda preservam o dialeto, passado de geração em geração. O principal ponto é a igreja fundada na década de 70 e tem como padroeiro São Paulo. A princípio, fora construída de madeira do lado esquerdo do Rio do Braço, mas devido ao seu tamanho, foi necessário construir uma maior à margem direita do rio. Hoje, ela atende toda a localidade e suas comunidades. Um marco da cultura alemã era construir o cemitério próximo à igreja, pois era costume enterrar os entes queridos próximo do local religioso que eles frequentavam.
Outro ponto importante é a Escola Municipal de Educação Básica Aguti. Fundada na década de 60, foram realizadas diversas reformas ao longo dos anos, sendo a última no ano de 2010. Um diferencial está na horta, que é cuidada e preservada pelos próprios estudantes. A Unidade Básica de Saúde teve sua fundação na década de 70 e disponibiliza atendimento ambulatorial, vacinas e serviços odontológicos sobre agendamento prévio. A área comercial do distrito é composta por posto de gasolina, atualmente desativado, e um centro comercial que vende desde alimentos até a peças de vestuário e calçados. 8 Casas foi assim denominada porque lá se estabeleceram apenas 8 famílias. Hoje, existem apenas 2. A comunidade é colonizada por alemães, pois possui uma igreja dedicada a São Cristóvão e atualmente sua economia baseia-se na agricultura. Corrida ou Conquista foi povoada em sua maioria por poloneses e russos. Atualmente, residem no local em sua maioria alemães. Dentre os moradores, destaca-se o senhor Hélito e sua família, que cultivam produtos orgânicos que são vendidos semanalmente para diversas famílias de Nova Trento. Na localidade de Ribeirão Veado, encontramos a família Vil, que investe na produção de orgânicos fazendo conservas. Gera empregos e ajuda a abastecer com suas conservas várias cidades. Muito interessante, temos produção de trutas na localidade de Trombudo, fazendo parte da Rota do Turismo da Truta. Investimento realizado por Dimas Wellington Quinis. A localidade é agraciada com diversas belezas naturais, como cachoeiras e nascentes, que abastecem muitas casas da região. A harmonia da criação divina se faz presente neste lugar. Vamos ver Pitanga? O bairro Pitanga está localizado a 20 quilômetros do centro da cidade de Nova Trento, tendo acesso por estrada de chão batido. Seus bairros vizinhos são Valsugana e Serraval. O nome Pitanga é uma homenagem ao ex-deputado estadual Olímpio Adolfo de Souza Pitanga. Destaque para a plantação de fumo, mandioca e eucalipto, milho e feijão, que era basicamente para o consumo. Destaque para o turismo rural como principal atrativo, o sítio do Eliseu. Construído há mais ou menos 30 anos, inicialmente era uma estufa para armazenar o fumo. Após alguns anos, com o declínio da atividade e o alto custo, começaram a desenvolver a ideia de abrir um pesque-pague. Atualmente, o local possui uma estrutura que acomoda visitantes. Oferece 3 chalés com capacidade para 6 pessoas, churrasqueira, fogão a lenha, área de festas, além de uma casa com capacidade para 12 pessoas. O sítio possui área de lazer com piscina, cachoeiras e serviço de bar aos visitantes. O turismo religioso atrai visitantes para a localidade, possuindo 2 igrejas, uma localizada no Alto Pitanga, com o padroeiro Santo Inácio de Loyola, e a outra no Baixo Pitanga, com a padroeira Sagrada Família. Os residentes se reúnem aos finais de semana para celebrar a Santa Missa, e uma vez ao ano ocorre a tradicional festa em homenagem ao padroeiro. Hidrografia: localidade banhada pelo rio Pitanga, contempla belas cachoeiras e riachos por todo o seu percurso e deságua no Rio do Braço. Possui uma flora riquíssima, coberta pela Mata Atlântica. Vamos ver São Valentim. São Valentim é uma comunidade situada ao longo do percurso do Rio do Braço, que tem como localidades vizinhas Ribeirão do Salto, Molha, Lajeadinho, Baiano e Retiro. O primeiro nome da comunidade de São Valentim foi Bratio, que significa Rio do Braço. Depois, por meio do padre José Poian, passou a ser São Valentim em homenagem ao padroeiro. A imagem de São Valentim veio pelo próprio padre. Os primeiros colonizadores trouxeram a imagem de Nossa Senhora da Glória, que ocupa destaque na igreja junto ao padroeiro. A primeira igreja foi de madeira. Hoje, a capela e o cemitério ficam localizados em uma parte mais alta. A capela de São Valentim ainda mantém o mesmo sino em funcionamento.
No momento em que os pioneiros vieram da Itália, primeiro se instalaram em Brusque. 3 anos depois, através de picadas, chegaram ao bairro de São Valentim. Adquiriram as terras do governo, chamadas de posse. As famílias fundadoras da comunidade podemos mencionar Ecker, Abelino, Difirino, Pereira, Silva, Dietrich, Poli, Souza, Delânilo, Perotoni. No início, havia mais ou menos umas 50 famílias, todas numerosas, muitos filhos. Hoje, há em torno de 90 famílias, a maioria ainda descendente dos primeiros colonizadores. Famílias foram embora à procura de melhores condições de vida. Foram para Brusque, Blumenau, Joinville, Florianópolis, Indaial, Rodeio e para o centro de nossa cidade. Quando vieram, os imigrantes trouxeram junto seu conhecimento e expressaram a importância fazendo escolas. O professor, mulher ou homem, ensinavam o italiano e eram bem rígidos no ensino. A primeira escola construída em São Valentim foi de madeira e ficava ao lado da igreja. A iniciativa da construção foi dos irmãos Cirilo, Augusto e José Ecker, da família Ecker. Naquela época, as famílias realizavam os casamentos no religioso. Podemos destacar que a Igreja Católica esteve muito presente na vida das comunidades. As famílias realizavam comércio nos secos e molhados do bairro Baixo Salto de Luistre da Palha. Também compravam no Hipólito Boatê, no centro de Nova Trento. Em São Valentim e região, a atividade de subsistência era a agricultura. Trocavam as plantações por produtos como querosene, tecido e sal. Atualmente não há outras igrejas, mas existem moradores que cultuam variadas crenças. Hoje, para o lazer, há uma cascata de águas limpas em meio à mata. A cultura presente é principalmente a italiana, dialeto, preparo de alimentos, festas tradicionais da igreja. Há uma pequena hidrelétrica central realizada e controlada pela empresa Cotesa. A energia é destinada para outros municípios. Nova Trento ganha 5% de royalties. Hoje permanece como o único engenho, movido a motor funcionando, o engenho da família Ecker. Produz farinha de mandioca desde o plantio até a embalagem. Na comunidade do Lajeado encontramos o SPA, Espaço de Tratamento e Saúde. É conhecido em Nova Trento como o SPA da Mila, proprietária. É um espaço que oferece tratamento à base de alimentação, relaxamento e espiritualidade. E em nosso estudo, utilizamos também o trabalho feito pela professora Joseane Abelino. Era que eles chamavam aqui de... aqui não era chamado São Valentim, eles chamavam de Braccio. Isso. Era chamado Braccio. Isso nunca nem tinha ouvido falar. Então, um deles que contou essa história, né? A esposa do Cirilo Dalprá, se não me engano. Vamos ver o Vígulo? Vígulo localiza-se a 4,6 quilômetros do centro de Nova Trento. O Vígulo é o bairro que mais recebe turistas, pois possui o Santuário da Santa Paulina e oferece grande variedade na culinária italiana, cafés coloniais, restaurantes e vinícolas. Ribeirão Frederico
A comunidade de Ribeirão Frederico iniciou-se por volta de 1876, com a chegada dos imigrantes italianos. O nome Frederico pode ser atribuído a uma homenagem aos topógrafos que faziam mapeamento da região. Existe também quem afirma que Ribeirão Frederico seja o nome de um dos poceiros da comunidade. Na comunidade, temos a Capela São Martires das Missões, construção e fundação do oratório em 1957, inauguração e bênção da nova capela em 2011. Morro da Onça. A comunidade começou no ano de 1875. Famílias vieram da região de Trento, Itália. No início, o nome da comunidade era Línia. Morro da Onça se deu após uma batalha travada entre um imigrante e uma onça. Após uma brava luta, o Sr. Felipe Sestrem venceu e matou a fera, originando assim o nome Morro da Onça. Hoje podemos ver a Capela Coração de Maria, fundada em 1958. Também podemos citar o espaço de lazer do bairro, Praça do T-Rex. O bairro possui a Indústria e Comércio Mastercol, empresa fundada no ano de 2003 pelos irmãos Franzói, cujo capital é 100% brasileiro e é pioneira na produção de cola. Vamos ver Claraíba? Primeiramente, o bairro Claraíba era chamado de quilômetro 16, para quem se deslocasse de Brusque até Nova Trento. Em seguida, chamado de Aliança. Porém, teve seu nome alterado novamente pelo prefeito Irineu Busnardo, porque em Pernambuco já existia uma cidade com o nome Aliança. Então, ganhou o nome de Claraíba devido a uma árvore que tinha abundância no local. A Vinícola Castel teve seu início em 1986, com a plantação de pêssegos e uvas, e, antes disso, o fumo. O tempo passou e foi se desenvolvendo as plantações de uva, que hoje é o forte da propriedade, que produz vinhos, sucos e destilados. Localiza-se na rodovia Deputado Gentil Batiste Archer. Em 1991, a Marta Frenner vendia de casa em casa bolos e salgados. Atualmente, a confeitaria Marta Frenner é bastante famosa. Seu proprietário se chama Moisés Comose e o estabelecimento localiza-se na SC 410. A empresa Móveis Daniela começou no final de 1997. Hoje, com aproximadamente 22 anos, é uma empresa familiar que produz móveis sob medida. Localiza-se na SC 410. No final do século XIX, o café começou a ser cultivado no norte do estado, atraindo grandes levas de famílias que, aos poucos, formaram pequenas comunidades. Com isso, surgiu entre os Ribeirões, Buretes e Lajeado o patrimônio de São José das Pitangueiras, onde foi construída uma capela em homenagem ao padroeiro São José. Localiza-se na SC 410. Os colonizadores da Igreja Luterana vieram da Alemanha até Brusque, onde se estabeleceram. No começo, se reuniam em uma capela primitiva, com paredes de barro, sem janelas, e o teto era forrado por folhas de bambu, até conseguirem um lote de terra e construírem sua própria igreja. Formaram a primeira maternidade de Brusque, chamada de Maternidade Evangélica Luterana. Alguns anos se passaram e, com o desenvolvimento, decidiram expandir-se a novas localidades, dentre elas o Claraíba. Os colonizadores predominantes foram os italianos e alemães. Dentre as famílias podemos citar Vensky, Meschi, Marcola, Martinelli, Casagrande. Vamos ver o 30 Réis? O bairro 30 Réis está localizado a 4 quilômetros do centro da cidade, sendo o mais populoso, e seus bairros vizinhos são Centro, Salto e Vasca.
O nome 30 réis possui uma curiosidade e algumas versões. A primeira relata que os imigrantes que vieram para Nova Trento receberam um terreno e podiam vendê-lo por uma moeda de 30 réis. A segunda diz que os imigrantes estavam vindo para Nova Trento quando um sargento perdeu uma moeda de 30 réis. E a terceira e última versão conta que o nome 30 réis seja derivado de uma ave marítima da família dos larídeos, um tipo de gaivota, pois existia neste lugar uma lagoa onde havia grande quantidade de peixes, e as aves apareciam em busca de comida, pois se alimentavam deles. O bairro é independente do centro, pois conta com padarias, mercado, lojas, depósitos, agropecuárias, farmácia, academia, lanchonetes, posto de saúde, escola, creches e empresas. O bairro conta com um ponto turístico importante e atrativo, o Calvário. Foi construído pelos imigrantes na década de 50. Formado por 14 capitéis doados por famílias que formam a Via Sacra e o monumento, com 3 estátuas que representam o Cristo crucificado com João, Maria e Maria Madalena a seus pés. Recentemente reformado, atrai não só moradores, mas muitos turistas que passam por toda a cidade durante o ano. No ano de 1964, um grupo de amigos se desligou de um outro clube e fundou a Sociedade Recreativa Primavera. O bairro conta até hoje com um clube que é destinado a eventos, esportes e lazer para a comunidade. Em 1966, foi criada uma escola municipal do bairro 30 réis, na época da administração do Sr. Luiz Feller, que atualmente é considerada a maior escola municipal de Nova Trento, que comporta em torno de 610 alunos. Vamos ver o centro? O município de Nova Trento está localizado no Vale do Rio Tijucas, a 80 quilômetros da capital catarinense. A cidade de Nova Trento oferece tanto turismo religioso quanto gastronômico. Logo chegando na parte central da cidade, após a passagem da rotatória, encontramos a Capela de Santa Ágata, que foi construída em meados de 1880. Ela foi considerada a primeira igreja matriz. Em seu interior, pode-se observar o quadro trazido pelos imigrantes da Itália em 1875. Nova Trento é considerado um dos poucos municípios que tem 2 santuários. Muitos que nos visitam não sabem que, além do Santuário Santa Paulina, existe também o Santuário da Nossa Senhora do Bom Socorro, localizado no monte chamado Morro da Cruz. As escolas municipais estão espalhadas pelos bairros do município de Nova Trento, e no centro localiza-se a Escola de Educação Básica Francisco Mazzola, a única escola estadual que atende crianças e jovens de todo o município, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio e profissionalizante. Temos como matriz a Igreja de São Virgílio, localizada na rua Santo Inácio, no centro da cidade de Nova Trento. Na Praça Del Comune está situada a Prefeitura Municipal de Nova Trento, sede do Poder Executivo do município. E neste mesmo local, acontecem em datas específicas do ano, eventos que envolvem um público de idades diversificadas, desde a infância até a terceira idade. E em um outro local, também localizado no centro da cidade, Praça Getúlio Vargas, a Administração Municipal de Nova Trento, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo,
Desenvolve atividades voltadas para o público infantil e familiar, em datas festivas como Páscoa e Natal. Nova Trento possui posto municipal de saúde e, no centro da cidade, o Hospital Imaculada Conceição. O município de Nova Trento conta com várias pousadas para satisfazer nosso visitante. Uma das nossas principais referências é o SEIC, o Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição. A pousada foi planejada pelas Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Todo ano, no mês de agosto, acontece a festa típica italiana, Encanto Trentino, que atrai turistas de diversas cidades vizinhas. Durante 4 dias, oferece música, comida, bebida, trajes típicos e muito mais. A festa teve seu início no ano de 1985 e tem como objetivo preservar as tradições italianas.